Durante os últimos anos, o nosso país enfrentou uma série de problemas políticos, econômicos e sociais que deixaram grandes consequências para os brasileiros, como o desemprego. Em decorrência dessas crises, a sociedade passou por um aumento imediato no número de desempregados. Porém, o que ninguém imaginava é que não somente as crises econômicas iriam assustar o país, mas ainda uma crise sanitária que tomou proporções mundiais. O contágio do coronavírus aumentou e a quarentena tornou-se uma realidade no país, pois era a opção mais eficiente e segura para a redução dos casos da doença. Com o fechamento dos comércios, precisaram demitir grande parte dos empregados para tentar manter o mercado. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 1 milhão de brasileiros foram demitidos durante a pandemia, o que consequentemente gerou a precarização do trabalho e a desocupação entre brasileiros. Com os dados alarmantes, o desemprego batendo à porta de muitas famílias, a crise que se agravou com a pandemia, muitos brasileiros precisaram buscar recursos de diferentes meios para que pudessem se manter nesse momento. Com isso, a procura por trabalho por meio de aplicativos digitais aumentou muito, visto que, com as pessoas em casa, tornou-se muito mais comum o hábito de pedir comida ou até mesmo mercado, farmácia e outras lojas. A enorme rede de aplicativos que oferecem esse serviço aumentou, e os chamados entregadores de aplicativos se tornaram muito mais comuns no nosso meio. Então, passou a se fazer presente no contexto do trabalho em nossa sociedade o termo uberização do trabalho, que deriva justamente de um dos maiores aplicativos remotos de transporte de pessoas, o Uber. Refere-se a um novo estágio de exploração do trabalho, que traz mudanças qualitativas ao Estatuto do Trabalhador, à configuração das empresas, assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. Porém, essa flexibilização do trabalho, a rotatividade e a terceirização afloram ainda mais a escassez de recursos e direitos assegurados pelo Estado. Então, o capital se apropria do trabalho e depois o descarta, de maneira simples e totalmente impessoal. Consequentemente, a falta de direitos trabalhistas, a remuneração não adequada e sem nenhuma proteção vinda do Estado, grande parte da população vive em situações precárias de trabalho, muito perto da pobreza, da fome e de muitos outros males que assustam a sociedade. A pandemia do Covid-19 intensificou essa dificuldade e a falta de infraestrutura para os trabalhadores. O nosso entrevistado cita um problema que ocorre quando ele tem que retirar o pedido no restaurante nos dias de pico. Só tem que tomar esses cuidados com a aglomeração, né? Que nos restaurantes no final de semana costuma lotar bastante os motoqueiros pelas quantidades de pedido. É importante pensar que os entregadores viraram trabalhadores de serviço essencial e precisam ser valorizados. Na situação de desemprego gerada pela pandemia, o dinheiro que eles recebem é a sua única fonte de renda. Então, estenderam a sua jornada de trabalho ao máximo, saindo cedo de casa e chegando tarde e extremamente cansados, o que deixa pouco ou nenhum tempo disponível para o lazer. Além de fazerem uma jornada longa, costumam percorrer as vias em alta velocidade, esquecendo o perigo, devido ao salário baixo que não dá conta de bancar tantas despesas, e isso vira uma luta contra o tempo, em que cada centavo faz diferença. Os resultados desse fato são os diversos acidentes que ocorrem com os entregadores, que ainda não recebem nenhum amparo do aplicativo, já que não há vínculo empregatício. Durante a pandemia, os entregadores de aplicativo passaram a fazer parte dos serviços essenciais. Porém, mesmo com a sua grande importância, não houve a valorização deste trabalho, e sim a exploração dele. Os preços baixos pagos a eles, associado ao aumento do número de contágio, já que estão nas ruas para servir quem está seguro em casa em isolamento, só intensifica a precariedade na sua situação. Dentre os diversos riscos e as más condições de trabalho, os entregadores se uniram e realizaram uma paralisação no país no dia 1 de julho de 2020. Fecharam diversas avenidas, estacionamentos de shoppings, galpões, supermercados, assembleias legislativas e até as sedes das empresas de aplicativos, em busca de melhores condições de trabalho.
A aproximação desses serviços no nosso cotidiano e a paralisação evidenciaram a injustiça e a falta de direitos dentro desses aplicativos. É uma luta pela regulamentação desse serviço, não por direitos previstos na CLT, mas por condições dignas de trabalho, mesmo na informalidade. Diversos países possuem esses aplicativos e já aderiram às normas, como os Estados Unidos da América. Mas, no Brasil, essa regulamentação ainda não é uma realidade e os entregadores se encontram extremamente vulneráveis. É de extrema importância que o Estado tome providências de proteção a esse grupo social que está vulnerável.